Ruben, queres vir aqui ler a palavra de Deus? Pode ser? Não sou bom a ler, não é? Tem que ser. Não és bom a ler. Mas também se não te puseres a ler, nunca mais vais ler, não é? O Senhor vai-te ajudar. Desesperado. Olha, irmãos, nós vamos então dar início ao nosso estudo na segunda carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo. Lá estou com a segunda, é o capítulo 2, não é a segunda. No capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, e vamos ler estes versículos. Hoje nós temos aqui o nosso Ruben para ler, e ele vai ler esta passagem. Pode ser, Ruben? Claro. Força. Espera só um bocadinho. Espera só um bocadinho, que é para eu te pôr isto aqui, que é mais fácil. Ok. Então a palavra do Senhor diz assim: admoeste-te, pois, antes de tudo, o que se façam de precações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é o bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo o preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade, que Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salva-se-á, porém, dado à luz dos filhos, Não dá luz, filho. a luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Graças a Deus. Obrigado, Ruben. Este desafio não estavas à espera hoje. Mas tem que ser. É sim, temos que andar para a frente e mais nada. Pois, tem que ser. Tá? Queres dizer alguma coisa? O que é que tens de dizer aos irmãos? Tens gostado do estudo Sim, tenho gostado, tenho seguido o estudo todo. E o que é que se te oferece dizer? Se tivesse de dizer alguma coisa aos crentes, o que é que tu dirias? Perante aquilo que temos estudado. Que o Senhor vos deixe guiar. Boa. Que Deus te abençoe. Força. Obrigado. E vamos passar ao nosso irmão Alberto. Um grande abraço para o irmão Alberto no Brasil e também para aqueles irmãos que nos acompanham de várias partes do mundo, nomeadamente para o Vietnã, para o Fábio e para a Raquel. E vamos então ouvir o irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras, tendo comunhão com os irmãos, intercedendo em oração, e isso é muito importante. Estamos estudando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2. Lemos assim: pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade.
Você já ouviu falar sobre o pH da água? Bom, quem teve aulas de química, lembra daqueles tempos? Da propriedade da água? Sim, ela tem a substância ácida e a substância alcalina, que precisa ser equilibrada na água. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos ter o pH da vida equilibrado. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, nesta parte final do versículo 2. Piedade é uma palavra do original que remete a uma lembrança. O original significa Eusébia ou Eusébio. Lembra alguém? Alguma coisa? Perceba que esta palavra no original se refere à reverência, a temor. Esta piedade para com Deus, reverência, é a palavra-chave de Paulo nas cartas pastorais. Nós vamos encontrar no capítulo 3 desta mesma epístola, no versículo 16, no capítulo 4, no verso 7, capítulo 6, do versículo 3, versículo 5 e versículo 11. Vai aparecer também na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 5, e Tito, no primeiro capítulo, no primeiro verso. Uma palavra muito importante para os líderes que têm que enfrentar falsa doutrina, erros doutrinários, pessoas que andam na igreja com indiferença, pois a falsa doutrina pode afetar a nossa conduta, o nosso equilíbrio. E Paulo está alertando, chamando à santidade Timóteo e a todos nós também. E para isso precisamos identificar o falso erro doutrinário, as falsas doutrinas. Piedade leva-nos à reverência ao Senhor, ao temor ao Senhor. E isso afeta também o nosso ciclo de amizade familiar também. Como anda o seu relacionamento com Deus? A pergunta, eu sei que pode ser indiscreta e só você pode responder, mas podemos observar como anda o seu relacionamento com Deus, conforme a sua atitude para com os outros. Sim, o nosso relacionamento com Deus evidencia o nosso relacionamento com os outros ao nosso redor, em piedade, em reverência. Você pode dizer, mas eu não tenho toda essa reverência e piedade que o apóstolo exige e apresenta aqui em suas epístolas pastorais. Mas perceba você que o Senhor Deus sempre nos sustenta, supre as nossas necessidades, até mesmo neste fator, para termos equilíbrio na vida espiritual e santidade no ministério. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 3, nós vamos ver que o Senhor concedeu todos os recursos para termos esta piedade. Visto como, no seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. E a piedade ela está envolvida com outras virtudes também, que o apóstolo Pedro vai desenvolver versículos abaixo da segunda carta, no verso 6 até o verso 8, falando sobre as virtudes da vida cristã que nós devemos cultivar, buscar. A piedade nos leva a ter uma transformação de vida, uma mudança. Bom, eu sei que ninguém gosta de mudança. E mexer em alguns pontos da nossa vida às vezes dói, para achar aquele equilíbrio. Muitas pessoas são ácidas no relacionamento com o próximo, com o familiar, com o cônjuge. E esse relacionamento ácido precisa ter um certo equilíbrio com a água. Precisamos ter esse equilíbrio vindo das virtudes que o Senhor apresenta. Veja que se nós não tivermos esta mudança, essa transformação de vida em santidade, vamos continuar sendo infantis na fé, conforme Hebreus 5, verso 12, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 e verso 2. E ninguém quer ser um bebé na fé por muito tempo, sendo um infantil, um adolescente. O Senhor procura mudanças na nossa vida, crescimento espiritual. Não
estarmos gordos espiritualmente, uma igreja enorme, com muitas pessoas, seria bom. Mas precisamos ter crescimento. Jesus veio para nos moldar, para nos mudar. 2 Coríntios 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não só o Senhor vai mudar, mas a sua palavra também, através do Espírito Santo, vai moldar e mudar a nossa vida. 2 Timóteo 3, verso 16, verso 17, toda escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para nos redarguir, corrigir, para nos instruir em toda justiça. E o que falarmos então da honestidade? Honestidade ou respeito, conforme outras traduções, quer dizer seriedade moral, ter dignidade na conduta, ser alguém ordinário, alguém que cumpre com seus deveres, com seus compromissos, com a sua palavra, alguém que respeita ao próximo. Se você não respeita ao Senhor, se você não tem temor ao Senhor, muito menos você vai ter respeito pelo seu semelhante, pelo seu próximo. E olha que a Bíblia alerta. Em várias passagens, o apóstolo Paulo indica sobre honestidade. A Bíblia fala bastante sobre isso em Filipenses 4, no verso 8. Tudo que é honesto, pensar. Romanos 12, no verso 17. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Andemos honestamente. Romanos 13, verso 13. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. 1 Pedro 2,12. Portanto, devemos ter uma vida equilibrada em piedade e honestidade, seriedade moral. Não ser apenas ordinário cumpridores dos deveres, da palavra, dos compromissos. Isso até um ateu pode se dar ao luxo de ser uma pessoa ordinária. Mas o cristão, aquele que conhece ao Senhor, aquele convertido ao Senhor, aquele que segue a palavra de Deus, ele vai ser extraordinário. Ele vai ter o pH equilibrado de piedade e honestidade. Cuide então da sua integridade. E o Senhor vai cuidar da tua reputação. Que o Senhor nos abençoe e cada vez mais nos leve para perto dele, com reverência, temor, e principalmente com seriedade. O Senhor nos abençoe. Amém. O irmão José está melhor, pelo menos eu sinto isso hoje, e se nós pudermos ter algum pensamento dele também vai ser enriquecedor. Ora, irmãos, então continuando o nosso estudo, depois de ouvirmos o nosso irmão Alberto e bem, eu gostava de agora me deter então no versículo 2, um bocadinho. Já temos ouvido muitos pensamentos, e ele ainda agora acabou de dar pensamentos preciosos sobre a piedade e a honestidade, sobre o pH. Então eu vou ler os 2 versículos que dizem assim: admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Eu vou dar um pensamento simples e certamente que curto, e quero-me deter sobre isto que temos aqui nos 2 versículos, começam no versículo 1 e terminam no 2, que ele diz assim, versículo 1, que se façam orações. Depois diz no versículo 2, para que tenhamos. Que se façam orações, diz ele, deprecações, intercessões, ações de graças, para que tenhamos. Isto é muito importante. Sabem que o irmão Alberto falou-nos já há bocado, acabou de nos falar agora sobre o pH da vida, aquilo que ele chamou o pH da vida. Pois eu quero falar sobre o déficit da vida. Não quero falar sobre o pH da vida, isso falou ele.
Eu agora quero falar do déficit da vida. E o nosso déficit eventual deve-se à falta de oração. O que a Bíblia diz é que se façam orações para que tenhamos. Ora, se não temos, temos déficit. Certo? E então eu queria que nós pensássemos um pouco acerca disto. O déficit acontece sempre que uma pessoa atinge o vermelho. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa está no negativo. Quando, para ser mais claro, quando nós não temos o suficiente. Quando não temos o suficiente, estamos em déficit. E sabem que nós não temos o suficiente por falta de oração. É isto que Paulo diz aqui, por outras palavras. É quando nós estamos em perda. As pessoas que estão em déficit estão em perda. E como nós podemos pensar muito ao longo desta linha, estar em perda, espiritualmente. É quando não temos e deveríamos ter. E há muita coisa que a gente devia ter e não tem e que devia ter. O déficit acontece quando falta algo que é necessário, quando falta algo que é importante. Como eu disse, acontece quando estamos no negativo, quando somos insuficientes. Isto é para nós pensarmos. Estar em déficit é ser insuficiente, é ser incompleto, é ser deficiente, é ser falto, é ser escasso, é ser parco, é ser carente, é ser falho. É quando se tem pouco ou não se tem mesmo. É quando se é faltante. Em suma, é quando se é pobre. Pobre. E eu queria que eu espero que o Espírito de Deus nos possa ajudar a perceber, mas no fundo, o que eu posso estar a querer dizer assim é isto. Olha, vocês podem ser pobres porque vocês não oram. Porque se vocês orarem, vocês vão ter. Orem, para que tenhamos. Sabem de uma coisa? Quando nós somos caracterizados por este déficit, isto faz-me lembrar as palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo dirigiu a uma igreja no livro do Apocalipse. E ele disse isto: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre. Não sabes que és pobre e cego e nu. E o que é curioso é que a maior parte das pessoas que estão nesta situação não têm consciência de que estão nesta situação. Não têm a consciência de que são pobres. Sabem quando é que uma pessoa tem a noção de que é pobre? Quando está ao pé de alguém que é rico. Então é que a gente vê ali a nossa pobreza. Porque um indivíduo que é pobre, se não estiver ao pé de alguém que é rico, ele até pode pensar que é uma grande coisa, sendo miserável. Isto deve nos levar de facto a pensar sobre a nossa realidade espiritual. Uma pessoa nestas circunstâncias é uma pessoa vazia de conteúdo e vazia de propósito. Não tem propósito. Anda na vida sem propósito. Porque a oração dá-nos propósito. É o que podemos chamar de síndrome de deficiência espiritual. Isto é uma síndrome de deficiência espiritual que não deve acontecer em cada um de nós. O contrário disto, sabem o que é? É ter aquilo que se chama o superávit. Sabem que, em termos de linguagem da economia, e ainda ultimamente temos ouvido falar nisso, muitas vezes ouvimos falar que o país está em déficit, ultimamente desde há uns tempos para cá, desde há uns anos poucos para cá, fala-se muito em superávit. Eles andam a falar, sabe o que quer dizer superávit? Quer dizer que temos mais do que o que não temos. Quer dizer, o saldo é positivo.
é ter saldo positivo. Como é que está o nosso saldo espiritual perante Deus? É ter fartura, é ter abundância, é estar cheio. E por utilizar as palavras da Bíblia, é estar cheio de palavras como Eliú. Eliú estava cheio de palavras, ele diz isso. Cheio de palavras. Cheio da palavra. Cheio de fé e de poder. Por utilizar a linguagem bíblica, estarmos cheios de fé e de poderes. Ou, quando isto aparece na Bíblia, está em relação a Estevão, no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, é estar cheio do Espírito. Porque Estevão era cheio de fé e de poder, era cheio do Espírito. Significa estar cheio de sabedoria. E para utilizar outra linguagem bíblica de estar cheio, é estar cheio de consolação. Sabem que quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, e no capítulo 8, ele está ali a escrever acerca de finanças. Sabem que esta segunda carta aos Coríntios, entre o capítulo, na segunda carta, no capítulo 8, 9, 10, ele fala muito em finanças. O tema ali é finanças. Mas há uma coisa que ele aplica ali nas finanças que é um princípio para a nossa vida, quando ele diz isto. Porque se há prontidão de vontade, estava eu a dizer aos Coríntios, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem. Imaginem que eles tinham vontade de oferecer para a obra, para as necessidades. Isso aconteceria segundo o que têm, porque diz ele, e não segundo o que não têm. E este princípio aplica-se à minha vida espiritual. Eu posso estar com uma grande vontade. Se há prontidão de vontade, temos prontidão de vontade, agora não na parte financeira, mas na parte da minha vida espiritual, isso será aceito segundo o que eu tenho, não segundo o que eu não tenho. Portanto, eu posso ter muita vontade, mas se eu não tiver, vou fazer o quê? A vontade não faz nada se eu não tiver. Tenho que ter. E o ter acontece quando nós oramos. Orem, façam orações para que tenhamos, diz ele. Há outra coisa que eu queria dizer com base nisto, no versículo 2 do nosso texto. Depois de sermos exortados a orar no versículo 1, e lemos para que tenhamos, isto faz-me lembrar aquilo que Tiago disse, não é? Não temos porque não oramos. Tu não tens porque não oras, diz Tiago. O princípio é o mesmo, é o que Paulo está aqui a dizer. Não temos porque não oramos, ponto final. Porque se nós oramos, vamos ter. Quem não ora está em déficit. Nós não imaginamos o que perdemos por não orar. E não imaginamos o que ganhamos por orar. O irmão Alberto, por outras palavras, há pouco, disse bem que nós perdemos, por outras palavras, em resumo, perdemos credibilidade. Podemos perder credibilidade. Tendo o que nós não temos, tornamos-nos extraordinários. Passamos a ter credibilidade e sabem que isso é muito importante para quem evangeliza. Porque se vocês repararem no texto, no contexto, temos aqui evangelização. Deus quer que todos os homens se salvem. E isto é que nos dá credibilidade. De outra maneira não vamos ter credibilidade. Sabem o que é que está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 12? Eu cito. Porque há aquele que tem, e estamos a falar do ter, orar para ter. Orar, se façam duplicações, orações, para que tenhamos. Porque há aquele que tem, se dará. É o maior investimento que a gente pode fazer. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Vocês já viram o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Agora, isto é o que vemos em Mateus.
Mas se vocês lerem o que é que Lucas registrou daquilo que o Senhor disse, tem ali uma pequena variante. E quero chamar a vossa atenção para ela. Sabe qual é? Ele diz assim: vê depois como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado, até que é igual. E qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Ou seja, ele de facto não tem nada. Parece ter. Eu gosto desta frase. É que o drama da pobreza é que nós não temos a noção. Sabem que aquele versículo que eu citei há pouco em Apocalipse 3:20 diz assim, não é 3:20, é no capítulo 3, mas não é no 20. O versículo 17 diz assim, reparem bem que o Senhor diz a esta igreja: como dizes, diz o Senhor, rico sou, estou enriquecido. Ou seja, tu pensas que tens aparência de que tens, mas és um desgraçado, um pobre, um cego, nu, afinal não tens nada. Estão a ver a ideia? Eu gosto desta frase do Senhor Jesus Cristo: a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Parece ter, mas não tem. Eu estou convencido que todo o crente sincero no Senhor Jesus Cristo quer que as pessoas perdidas se salvem. E nós temos orado por elas, e agora há pouco oramos também. Nós queremos que as pessoas perdidas se salvem, certo? Mas vocês já pensaram que em grande parte a salvação dessas pessoas está nas nossas mãos? Têm a noção disso? Será que nós temos a noção de que em grande parte a salvação dos perdidos está nas nossas mãos? O problema é que os crentes em geral não fazem o que o Senhor diz para eles fazerem: orar. Nós temos de orar pelos perdidos. Orem. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Ele está a dizer para nós orarmos nesse sentido. Aqui no contexto, eu vou ler mais uma vez porque é bom a gente ler. É demoeste antes de tudo que se façam duplicações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Orem, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Orem, Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer, mas Ele conta comigo nesta ação evangelística, através da oração. Perdão. Nós temos que estar sintonizados também com o Senhor, se realmente queremos, não é? Se eu disser que quero que os homens se salvem, e eu não estou sintonizado com o Senhor e não oro como Ele diz que para que isso aconteça e eu oro, eu já não estou em sintonia. Se nós não orarmos nesse sentido, nós realmente não queremos que as pessoas se salvem. Isto é dramático. Isto vem tudo jogar com o que estava a dizer anteriormente. Tenho a aparência que tenho, mas não tenho. Eu até digo que quero, mas não quero nada. Se eu não oro, não quero nada. Por último, para terminar, se vocês continuarem a ler o contexto, nos versículos que se seguem mais abaixo, vocês vão ver, se nós queremos realmente que as pessoas se salvem, vamos dar importância à oração, em primeiro lugar, como temos visto. Versículo 6, em dar testemunho, outra coisa, não é só oração, é dar testemunho, versículo 6, que diz: o qual se deu a si mesmo em preço da revelação por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ok? O versículo 8 fala do reforço da oração, porque a oração neste processo é todo muito importante. O versículo 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Quero, pois, em conclusão, eu quero que os homens orem. E depois os restantes versículos falam, em suma, no sermos um exemplo. E, portanto, chama a atenção para o nosso porte. É o que mostram os versículos a seguir.
E nós vamos estudando, à medida que vamos descendo nos versículos, vamos reparando nisso. Que Deus nos ajude, porque estamos numa grande obra, que é a obra do Senhor. É Ele que quer e Ele deu-nos o privilégio de podermos estar associados a Ele, que Ele nos ajude. É só. Bom, eu não tenho muita coisa a dizer, é rápido, porque depois de ouvirmos aquilo que acabámos de ouvir e temos ouvido ao longo destas semanas, nós chegamos à conclusão que a oração é importante e que a oração afeta tudo, afeta toda a nossa vida pessoal, afeta a igreja, afeta o relacionamento com aqueles que estão à nossa volta, afeta, como acabámos de ouvir, em relação à salvação dos perdidos, o nosso testemunho. Portanto, a oração é de facto algo que é importantíssimo. E mais, como lemos também, como diz o versículo 3, porque isto é bom. A oração é bom. É bom orar. É bom orar em todos os sentidos, de facto, da nossa vida. E é agradável diante de Deus. E, portanto, se alguém tem dúvidas em relação ao valor da oração, ao estudarmos a palavra de Deus e particularmente aquilo que nós temos estado a ver, quem pensa o contrário, que a oração de facto não tem importância, não está bem da cabeça. Há qualquer coisa que não está a funcionar. Porque aquilo que a palavra de Deus nos mostra é que a oração é de facto importante. É tão importante que o versículo 1 começa por antes de tudo, tudo na nossa vida, antes de qualquer coisa e de tudo na nossa vida, a oração tem que estar presente. Tem que estar presente para dependermos de facto do Senhor. E perante tudo isto, infelizmente, portanto, vemos que é importante, mas é evidente, aquilo que a palavra de Deus nos mostra é que é importante. Mas a questão é importante para mim? A oração é de facto importante para mim? E aquilo que nós vemos em termos de prática de igreja é que a oração é cada vez menos importante. E por isso nós vemos, portanto, que os cultos de oração, ninguém aparece. Portanto, são poucos os que vêm. E depois temos igrejas que praticamente já nem têm culto de oração. Ora, quando numa igreja se retira o culto de oração, qual é a mensagem que se transmite à igreja? É que de facto a oração não é importante. Ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz. E isto é que é importante nós termos bem presente na nossa mente a importância da oração. Isso não há dúvida nenhuma, irmãos. Se queremos ter vidas vitoriosas, se queremos ter igrejas vitoriosas, se queremos ter igrejas que influenciam neste mundo, tem que haver a oração. Sem isso, somos uns derrotados. Infelizmente é isso que nós assistimos. Porque é que a igreja tem cada vez menos influência no mundo? Porque não ora. Porque tem abandonado, de facto, a oração. Porque é que cada vez mais a nossa vida é inquieta. O versículo diz que devemos orar para termos uma vida quieta e tranquila. Mas cada vez mais a nossa vida é inquieta e intranquila. Porquê? Porque não oramos. Porque o inimigo tem, de facto, avançado. Tem ganho terreno. O inimigo tem ganho terreno
a Igreja tem perdido influência no mundo. A Igreja tem perdido. Porquê? Porque não ora. E o diabo sabe disso. O diabo sabe, quando a Igreja ora, ela avança, ela ganha terreno. E por isso ele tem influenciado e tem de facto levado a Igreja a abandonar a oração. Por isso, irmãos, graças a Deus porque estamos aqui. Porque estamos aqui para dobrar os joelhos na presença do Senhor. Porque estamos aqui para orar. Porque queremos continuar, de facto, a fazer algo que é bom, que é importante para nós e é algo que agrada a Deus. E por isso que, de facto, como Igreja, possamos ter sempre esta vontade e este desejo de orar. E também, irmãos, individualmente, na nossa vida, não deixemos de orar, para que, de facto, nós possamos também, individualmente, influenciarmos cada vez mais e não sermos, de facto, influenciados por este mundo. Portanto, a mensagem que nós retiramos destes versículos que estamos a ler é que a oração é, de facto, importante e fundamental na vida do crente e na vida da Igreja. Que assim seja. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Eu estava a ouvir o nosso irmão Carlos, ouvindo primeiro o nosso irmão Alberto e agora o Zé, e de facto a palavra de Deus ela é maravilhosa e como ela se encaixa. E o nosso irmão Zé dizia e falava em relação à Igreja, e às vezes é isso, como Igreja queremos ter, mas depois não oramos. Foi aquilo que o nosso irmão Carlos falava acerca da palavra, de que se não temos é porque não oramos. E como Igreja às vezes é assim, não temos porque não oramos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos levar a vida cristã a sério. E a oração foi uma arma que o Senhor nos deu para orarmos. Porque eu acho porque é, acima de tudo, é bom, é agradável e é perfeito, porque foi o Senhor que instituiu, por isso é a sua vontade. Vamos ficar de pé, irmãos, de terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez pela tua palavra, Senhor. É impressionante, Senhor, como ao longo do tempo, Senhor, e nós vemos isso na hora mais difícil do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele retirou-se para orar, Senhor, e Ele estava com 12 homens ao seu lado, e só Ele se retirou para orar, pois todos os outros adormeceram. E nós te agradecemos, Senhor, por este número que aqui está, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a oração de facto é algo tremendo, Senhor. Dá-nos a possibilidade, Senhor, de entrarmos na tua presença, Pai. Se calhar, Senhor, nesta vida, Senhor, de pecado, Senhor, nesta vida em que o pecado abunda, infelizmente, às vezes deixamos de ver esta verdade como algo tão precioso, Senhor, mas que nos ajudes, Senhor, a podermos ter vidas limpas para podermos perceber a importância da oração, Pai. E temos a possibilidade de orar em todo lugar, Senhor, a qualquer momento e sempre. Ó Pai, que nos deixe espírito de oração constante. E obrigado mais uma vez pelos teus filhos que aqui estão e que escolheram, Senhor, não estar em casa, mas escolheram estar aqui para ouvir a tua palavra e, acima de tudo, orarmos, Senhor, como Igreja. Te damos graças mais uma vez por aquilo que ouvimos, Senhor, e ajuda-nos a pôr em prática. É o que nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez por esta noite e que nos possas acompanhar em bem, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo também. O culto está terminado, irmãos.